Primeiramente, boa noite a todos. Muito obrigado por o senhor ter vindo à nossa casa. É muito importante para nós a vossa presença. Agradecemos. Então, neste momento, eu quero convidar os irmãos, de preferência com nossos olhos fechados, então, fazer a nossa prece, dando abertura, assim, à nossa atividade desta noite. Vamos, com o nosso pensamento elevado, agradecer ao nosso Pai por esse dia, por estarmos aqui acolhidos mais uma noite, onde trazemos conosco os nossos anseios de aprendizado, de bem-estar, de conforto, de compreensão, que possamos, ao final de todos os eventos aqui ocorridos, voltar para os nossos lares com aquela certeza que estamos buscando o que é de melhor para nós e para nossos familiares. Agradecemos antecipadamente a todos os irmãos maiores que nos induzem e nos conduzem a chegar até essa casa. O nosso muito obrigado. Fiquem abertos, então, para os trabalhos. Que a paz do Mestre esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, uma boa noite a todos e a todas. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós. Esse boa noite está um pouco fraco. Boa noite! Boa noite! Então, que a paz de Deus, né, seja com todos nós sempre, né? Então, os irmãos que de repente é a primeira vez que chegam aqui na Sociedade Espírita Jesus de Nazaré, que sejam bem-vindos, sejam bem acolhidos. Quando puderem, participem dos estudos aqui da casa, venham trabalhar com a gente com o tempo, para a gente não deixar algumas coisas para a gente fazer daquilo que Jesus veio nos ensinar, a gente não deixar para a próxima reencarnação, né? A gente ainda nessa atual reencarnação, a gente entender um pouquinho mais por que a gente está aqui, de onde viemos e para onde que a gente vai, Esse é o papel da doutrina espírita, né? Esclarecer que a gente está aqui para fazer o bem, aquilo que Jesus veio nos ensinar. E nos consolar. Nos consolar em que sentido? Que a dor, ela faz parte da nossa evolução. A gente evolui pelo amor ou pela dor. No excelente livro do Leon Denis, O Problema do Ser, da Dor e do Destino, ele trabalha muito a questão da dor. Por que a gente sofre? São as escolhas erradas da vida atual, causas atuais das aflições, está no capítulo 5 aqui do nosso Evangelho, ou causas anteriores, os erros de vidas passadas que refletem na vida atual. Ninguém sofre por acaso. Até as famílias que recebem crianças especiais, com síndrome de Down, com esses problemas de deficiência, né? Na verdade, a gente é presenteado quando recebe essas crianças. São pessoas do nosso relacionamento que voltam para, através do amor, a gente aprender com eles, né? Então, nunca se sintam injustiçados. Então, no livro, fiz questão de colocar no quadro, que é um livro que eu tenho indicado bastante. Quem quiser fazer uma leitura, além das obras básicas, as obras do Chico, do Divaldo, né? É um livro muito interessante. E a palavra compaixão, eu fui pegar até o significado, né? Ela significa sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outro irmão. Participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Olha só. Suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Então, se a gente sempre puder ajudar alguém, né? É isso que a gente ficou ali, né? E eu anotei para a gente não esquecer de falar isso aí. Amai-vos, que a gente é tudo irmão, independente de raça, de cor, de credo. E instruí-vos, buscar o conhecimento. Por isso que eu fiz o convite para vocês, quando puderem, estudar. Nós temos grupos presenciais e grupos online aqui na Casa Espírita, né? A gente não perder mais tempo, né? Eu vou ler um pedacinho só aqui para a gente depois ir fazendo os comentários. A educação integral. Compreendamos que o processo educativo
para o autossustento material, baseado na valorização do trabalho, no equilíbrio emocional em relação aos gastos. Atualmente a gente tem 80 milhões de brasileiros endividados, né? Não deve ocorrer num único momento, muito menos no ápice da carência. Trata-se de um processo lento e gradativo, para o qual devem ser empregados a paciência e a piedade, para com aqueles que ainda não amadureceram para a gerência dos recursos materiais. Então, nesse primeiro parágrafo, eu anotei aqui a palavra planejamento e paciência, né? Tudo na vida da gente é com planejamento. Eu uso uma frase na sala de aula com o professor, que eu aprendi com a vida, que é: quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Guardem a frase: quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Não pode deixar a vida nos levar. A gente tem que ter um planejamento para a família, para a vida da gente. A gente tem que saber aonde que a gente quer chegar, né? Paciência. Dentro do lar se reencontram os desafetos e vidas passadas. Então alguns têm mais facilidade às vezes para entender que a felicidade não está nas coisas materiais. Nem todo mundo entende isso. Muitos buscam a felicidade onde ela não está. Acham que as coisas materiais dão felicidade. O que dá felicidade é os valores da alma, do espírito, né? A nossa evolução. No parágrafo 2º diz assim: para o equilíbrio na própria manutenção, desenvolvamos novos valores, os quais também são necessários para exercer a caridade em relação aos famintos e desabrigados. Valores são adquiridos gradativamente, com o amadurecimento por meio das vivências pessoais, mas podem ser transmitidos na família, como o exemplo da caridade dentro do lar. Na nossa casa, no nosso lar, é o primeiro educandário. O primeiro educandário é a família, não é o professor. A gente vive um processo na educação que nós pais às vezes queremos transferir a responsabilidade da educação e transmitir valores para os professores. Não é papel do professor. O professor acaba assumindo esse papel também. Os alunos muitas vezes viram filhos da gente, que a gente vai guardando pelo resto da vida, a convivência, o carinho. Mas o papel de ensinar o evangelho no lar uma vez por semana, até para as crianças recém-nascidas começar a entender quem é Jesus, ensinar as orações antigas do Santo Anjo, a Ave Maria, o Pai Nosso, aquelas orações que a gente aprendia, né? Na nossa época, não muitos anos atrás, né? Então a base familiar, o primeiro educandário é a família. Nós estamos lá naquele lar através de um planejamento. Tudo é planejado. Uma das frases do Chico que eu sempre lembro nas palestras: na reencarnação não existe acaso. Existe todo um planejamento antes da gente vir para cá. Todo um planejamento, né? Então a gente tem, de acordo com o merecimento da gente, os filhos, que às vezes em vidas passadas foram os amantes ou as amantes, né? Que nem a gente vê lá no filme, no livro da Zíbia, Laços Eternos. Em vidas passadas eles destruíram 2 famílias, eram amantes. Na vida seguinte ele vem como filho dela e ela é abandonada por toda a família. E o amante, que agora vem como filho, tem que cuidar da mãe. Sobrou só ele. O livro Laços Eternos da Zíbia, né? Então está ali naquele pacote de acordo com o nosso merecimento. E eu sempre brinco, para descontrair um pouquinho, né? Que toda família vai ter um cunhado ou uma cunhada chata. Todo mundo tem. Mas é o nosso merecimento, né? A sogra vira uma segunda mãe. A gente sabendo entender que a sogra acaba se preocupando com o filho, com a filha, o sogro também. E eles viram um segundo pai e uma segunda mãe. Quando existe o diálogo, o amor, o respeito, né? Então a gente tem que entender isso. É normal estar se reencontrando os desafetos, né? Surge um pouco de ciúme, a mãe e o pai preocupados com o que vai acontecer com o filho, que a gente criou com todo o amor e todo o carinho, né? Então, é os reencontros. A base, então, ensinar o evangelho no lar, as boas leituras, desligar a televisão, né? Limitar o celular o mínimo possível, né? A gente está vendo aí numa emissora de TV
o problema do menino que ele fica o tempo inteiro jogando na frente do computador lá, né? A gente está vendo lá todo o que mostra lá o apego à tecnologia. A lei do progresso a gente tem que usar ela a nosso favor. Abrir o YouTube para pegar as palestras do Chico, Pinga Fogo, as palestras do Divaldo, do José Carlos de Luca lá em São Paulo, ele é juiz de direito lá em São Paulo, o João Teixeira. A tecnologia traz muitas coisas boas para nós, mas o grande problema dela, olhem a frase do Rossano Klinge, do psicólogo lá de Campina Grande, que é espírita, palestrante espírita, que já participou de vários programas da Fátima Bernardes. A tecnologia afasta os próximos, quando não é bem usada, e aproxima os distantes. Por isso que uma das coisas muito importantes para os pais que estão aqui, os filhos, é que a gente tem que dar limite para a gurizada, né? Tem que dar o psicolimite para a gurizada, né? Porque senão a tecnologia acaba tomando o papel vai tirando o diálogo, né? Faz parte da educação das crianças ensinar a elas o valor da caridade, da complacência com as dificuldades do próximo, de boa vontade para com todos. Para isso, a piedade deverá ser exercida tanto dentro do lar quanto fora dele, de preferência envolvendo todo o grupo familiar em projetos humanitários, ou menos em pequenas ações. Então a gente tem o Portal da Luz, que a casa aqui participa bastante lá. A gente tem a Criança Feliz, que está fazendo 26 anos agora esse ano. A gente tem lá quase 300 crianças adotadas lá no período alternativo. O portal deve ter em torno de 100 também, um pouco mais. A gente tem aqui pertinho o Ellen Keller. A gente ensinando para a criança já a importância de se preocupar com o próximo, que são nossos irmãos, né? Quem aqui na plateia não tem e não sabe ainda o valor da PAI, mas sempre vai ter um familiar que às vezes vem com alguma deficiência e necessita da PAI. A PAI ela sempre precisa muito da gente, aqui em Caxias, né? Tem os eventos aí, quando vocês puderem participar também, né? Então aqui nesse parágrafo eu anotei aqui a questão dos limites, né? O amor, ensinar com amor, com paciência, mostrar limites, porque até os 7 anos, no livro Introdução à Pedagogia Espírita, ele fala, os psicólogos falam também, o caráter e a personalidade vai até os 7 anos para a gente mudar e transformar os valores. É o período que o espírito está se acoplando ao corpo ainda, e às vezes é mais espírito do que corpo. Aí ele vai enxergar um monte de coisa, às vezes vai dizer que está enxergando familiares lá dentro da casa da gente, que é bem normal isso por causa do período dos primeiros 7 anos. Então, às vezes, se alguém tem um filho pequeno que começa a falar, descrever, dizer que tem um amiguinho brincando, vocês não se assustem. Conversa com a criança, que são os anjinhos, às vezes estão vendo familiares nossos que já estão desencarnados, né? Então a gente tem que trazer a criança, tomar um passe, conversar com ela, não assustar a criança, né? Não assustar. Então, amor, carinho, a gente falando de Jesus, a importância de Jesus, de Deus, de Maria, os Espíritos de Luz, e colocando na cabeça da criança devagarinho a importância da oração, da prece. Devagarinho, tudo devagarinho. Não dá para deixar os filhos escolher a religião, gente. Ele vai escolher quando crescer. Está em algum dos livros aqui da doutrina que diz assim, que Deus um dia vai dizer para nós, pais e mães, o que fizeste com os filhos que eu te confiei. Então não dá para deixar solto, não. A gente convida e intimida, sem querer, querendo, às vezes, né? Diz, vamos lá, a gente precisa ir lá, vamos lá tomar um passe, assistir a palestra, né? Tem que trazer a gurizada junto. Quando os pais são piedosos para com os erros dos filhos, estão vivenciando a caridade. Piedoso é uma coisa, né, gente? Passar a mão na cabeça é outra, né? É a questão dos limites aqui. Limites e valores. Da mesma forma, quando eles transmitem limites e comportamento, colaboram para a geração de adultos equilibrados e autossustentáveis na economia emocional e material. Eu botei aqui uma frase muito conhecida de muitos de nós: educar a criança para não punir o adulto. Ninguém é coitadinho, gente. Ninguém sofre por acaso. Eu tenho uma filha que é especial, por isso que eu estou falando isso para vocês, né? Tudo está associado a necessidades que a gente escolheu antes de vir para cá. Está aqui na pergunta 258, quem tem o livro dos Espíritos depois em casa. Aqui diz que quase todas as provas que a gente está passando na vida atual, são nós mesmos que a escolhemos. Está aqui.
Na pergunta 258. Mas Deus é tão bom com a gente que na 259 diz assim: conforme o nosso comportamento, as nossas atitudes, a prática do bem, os ensinamentos de Jesus, algumas provas que a gente vai passar, elas podem ser um pouquinho atenuadas daquilo que a gente precisa passar. Olha só que interessante. A prática do bem não vai extinguir a prova que a gente precisa passar, mas ela não vai ser às vezes tão fardas e não vai ser tão pesada, né? Então, educar a criança, né, gente, com valores, com exemplos, boas leituras. Desculpem falar de novo, a questão do celular, os computadores, os tablets e todas as tecnologias, o mínimo possível, porque a criança ela precisa ter uma vida normal. Aqui, muitos que estão aqui na plateia, que estão com os filhos, que têm filho em casa, sabem o que eram as brincadeiras sadias, como é que era no passado, os almoços em família, as conversas em família, os domingos, os cafés do sábado de tarde, né? Hoje, às vezes, as famílias saem para almoçar fora, isso eu vejo, às vezes, nos restaurantes, um dia até eu filmei, né? Cada um olhando no celular, ninguém conversando. Cada um com o celular aberto lá, né? Vamos adiante. Se na mesa da família não há esbanjamento desnecessário e dela compartilha os que têm fome e rogam auxílio à criança, a criança crescerá aprendendo a ser grato pelo alimento e a dividir as dádivas que recebeu. Muito importante a gente de manhã, meio-dia, de noite, agradecer o pão que está lá na casa da gente. Muitos de nós, a gente na corrida às vezes esquece. Isso se chama gratidão a Deus com tudo aquilo que estaria à disposição na mesa da gente, né? A caridade nas relações externas é encantadora, mas a exercida dentro do lar é sublime. Olha a frase aqui: a caridade nas relações externas é encantadora, mas a exercida dentro do lar é sublime. O que eu anotei aqui? Dividir o pão, a gente ser caridoso. Muitas pessoas hoje batem na porta da casa da gente pedindo comida. Sempre que a gente puder dar, a gente dá. Não dá dinheiro, dá comida. Procurar encaminhar para os órgãos que a prefeitura às vezes tem para essas pessoas se cadastrarem, ver as necessidades, né? E às vezes a gente vê pessoas novas pedindo dinheiro, a gente tem que tentar ajudar com comida, recomendar que procure algum lugar para ficar, para não ficar na rua, né, gente? Ser bom e compreensivo com os filhos forma elos indissolúveis. A par da firmeza necessária para a educação dos rebentos é imprescindível a bondade nas pequenas coisas, os pequenos gestos diários de carinho, os diálogos premiados de risos e instruções sublimes acerca dos verdadeiros valores do homem de bem. É um dos títulos que tem aqui no Evangelho, o capítulo do Sede Perfeitos, homem de bem, né? Sublimares acerca dos verdadeiros valores do homem de bem. É aquele que pratica a caridade, o amor, né? Então, esse diálogo aqui fala da importância do riso, né? A ciência ela fala da importância do bom humor para tudo. O bom humor ele ajuda até, principalmente nas mulheres, a demorar para aparecer as rugas, né? As mulheres que são belas, se cuidam, estão sempre lá olhando, né? Autoestima. Demora, os homens também. Mas um sorriso, conviver com pessoas alegres dentro de casa, é outro clima, assim, para mesmo a pessoa passando por adversidades. A gente sorri para o problema, que daí a cruz ela vai ficar menor, né? Então eu anotei aqui nesse parágrafo, né? Exemplos diários e limites. Eu não posso dizer para o filho que fumar faz mal se eu fumo. É o exemplo. Eles se espelham na gente, né? E o último parágrafo aqui, né? Para não ficar muito longo as leituras. Ser piedoso no casamento lapida a relação como se fosse pedra preciosa, tornando-a motivo de júbilo e elevação. No compartilhar diário, alguns casais mais parecem inimigos. Claro, está ali os desafios de vidas passadas. Por isso da importância do Evangelho no lar semanal. Depois de 10 anos, a casa cria uma proteção muito grande. No mínimo uma vez por semana, mesmo dia, mesmo horário. Se puder fazer todos os dias, também não tem problema. Alguns casais parecem mais inimigos. Está o nível de grosseria e desentendimento que adquirem entre si, mas o objetivo do matrimônio é o ajustamento da afetividade, o compartilhar das adversidades e o equilíbrio das divergências.
ser paciente com os erros do outro, colaborar com a sua edificação, ajudando a desabrochar as suas capacidades e também gesto contínuo de caridade. O casamento não pode transformar-se num mecanismo exclusivo de desejo sexual ou conjuntura de aparência, pois seu objetivo é fomentar o amor no grupo familiar e nas relações íntimas. O casamento, gente, ele é a arte do reencontro. Ali tem um planejamento que está ali, às vezes não é o primeiro casamento que a gente está vindo com a pessoa, os filhos, às vezes em vidas passadas, foram o pai e a mãe. Tem um livro do Carlos Bacelli, que é A Lei da Reencarnação. Ele fala que daí a pessoa que vai reencarnar agora, os pais agora eram netos em vidas passadas. Então, enquanto a gente não vai se ajustando espiritualmente dentro daquela base familiar, pelo amor, pela paciência, a gente vai vir várias vezes com as mesmas pessoas do núcleo familiar, alternando posições, né? Sempre a recomendação para quem nunca escutou eu falar ainda: tratem muito bem a sogra, principalmente a sogra. A chance dela ser a esposa na próxima vida é grande, né? Chegue em casa hoje, dê um beijo nela, agradeça ela. E o sogro também, não é só a sogra, né? A gente vai se reajustando, né? É o nosso merecimento, né? O Martins Peralva, num dos livros dele, ele fala dos 5 tipos de casamento que existe. Muito interessante essa leitura lá. De repente, numa próxima palestra, até falar só sobre o casamento e os 5 tipos. E lá fala, como está no nosso lar, que a maioria é por resgate. A maioria é por resgate puro de vidas passadas. Raro são os casamentos transcendentais, que é aqueles que os casais se entendem só pelo olhar. Aqueles casais que ninguém nunca tirou uma panela no outro, nunca disse nada para o outro, nada, né? Mas lá diz que todos nós vamos passar por todos os estágios. Olha como Deus é bom com a gente. Tu vem com a Maria agora, aquele casamento nebuloso, tu até apanha dela, tudo, né? E na outra vida, todo o amor, mais calmo, mais tranquilo, né? Então, ele fala lá em 5 tipos de casamento: os afins transcendentais, aqueles que foi só por atração física, que existe muito, só atração material, com o tempo eles até se extinguem, né? Então, o Alberto Almeida, o primeiro livro do Alberto Almeida, nosso querido médico lá de Belém do Pará, o primeiro livro dele é A Arte do Reencontro. Ele fala sobre o casamento. Então a gente tem que, dentro dessa compaixão, desses 7 itens que eu escolhi aqui, né, gente? Ele tem só um último parágrafo, que daí ele vai fechar sobre a questão do amor, da caridade. E a coisa mais rápida para a gente não desenvolver um câncer, um Alzheimer e tantas outras doenças que a medicina às vezes não consegue explicar e de repente surge, que é quando a gente não perdoa as pessoas que não sabem perdoar. E olha o que ele fala aqui, né? Volte o homem o olhar aos sofredores, aos famintos e aos esquecidos. Mantenha-se ainda vigilante dentro do lar. O orai e vigiai, educando com piedade e cuidando com lealdade. Observe a natureza ao redor e sinta-se parte dela, protegendo-a e respeitando-a. Mas não se esqueça de que, diante da situação na qual se encontram os que reencarnam na Terra, devedores uns dos outros, o maior ato de caridade é o perdão. O perdão é a recomposição emocional de quem perdoa, posto que o rancor aniquila a serenidade. Além disso, se bem compreendido, o perdão pode ser oportunidade de corrigenda comportamental daquele que errou. Se Jesus na cruz, né, gente, diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, aí a gente tem às vezes um pequeno probleminha doméstico lá com a sogra, com o sogro, com os cunhados, com alguma coisa de nada, e as pessoas ficam sem conversar. Filhos que não visitam a mãe, não visitam o pai, e criam ódio, criam rancor. O que vai desenvolver aí, gente? As obsessões. Então a questão da tolerância, né? A questão da tolerância, a questão do amor, do perdão, da compaixão, o diálogo, né? E eu lembrei agora de um trabalhador aqui da casa, aqui, foi meu primeiro professor aqui na Casa Espírita, 35 anos atrás, que desencarnou com 100 anos. E ele ficou casado uns 70 anos com a esposa dele, quase 70, que era o seu Ramiro Ranz. Ele dizia assim: um dos grandes segredos de um casamento longo, às vezes, é encher a boca d'água e não dizer nada, ficar com a água na boca ali quietinho, esperando para um se acalmar e conversar, para poder dialogar,
ou às vezes tentar acalmar, um ficar mais quieto, né? Que querer os dois ter razão ao mesmo tempo. Por isso que tem à disposição da gente da doutrina espírita o Evangelho, para a gente ler diariamente, uma vez por semana, a água fluida, o passe, que daqui a pouquinho a gente já vai fazer o passe coletivo, né? Mas o passe ele só funciona se a gente não estiver preocupado com o que está acontecendo nas novelas. Se na hora estiver aqui, o que vai acontecer, né? O obsessor está ali fora esperando nós agora na saída. Aí ele volta junto de novo. Então a gente na hora agora do passe, realmente se concentrar, mentalizar essa imagem muito bonita de Jesus, ó, aqui do lado, aqui atrás. Na casa de vocês, nos momentos de dificuldades, a oração, a prece tem uma força muito grande. A segunda melhor universidade do planeta, Stanford, estudou dentro da neurociência os efeitos no cérebro da prece. Das irmãs carmelitas, que oravam com amor, e aquelas que decoravam a oração. Aquelas que só repetiam as frases, o cérebro não se modificava. Eles observaram em outras pessoas aquela prece com amor, com carinho, o cérebro se modificava. O efeito dela, o Dr. Eduardo Luquezzi, cardiologista do Rio Grande do Sul também, nas recuperações, a importância da oração, né? E tem no YouTube, quem depois procurar lá vai encontrar, o Dr. Eduardo Tosta, da Universidade Federal do Brasil. Eles observaram pessoas que recebiam preces, que estavam doentes, e outro grupo que não recebiam preces. Os que recebiam prece, eles se recuperavam mais rápido, né? Então, e a gente tem as obras, os romances. Eu divulguei esse livro aqui, mas a gente tem livros ali que, assim, que são joias raras para vocês darem de presente. Do Alberto Almeida, ele tem também o Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão. O perdão como caminho, o caminho do perdão. Porque quem não perdoa, gente, está muito propenso a desenvolver doenças que não vai ter explicação pela medicina tradicional. Por guardar mágoa, ressentimento. Vai lá no médico, o exame não vai aparecer nada. É mágoa, ressentimento, né? Para encerrar uma historinha bem rápida, né? Porque a doutrina espírita, a gente aprendeu com o Chico, tem um pouquinho de humor também, o José Carlos de Luca fala muito sobre isso, né? Diz que tinha um casal que ele passou horrores com a esposa na vida atual, né? Era aquele casamento que a mulher, ao natural, as mulheres já têm um senso normal de mandar, natural, normal, né? E a gente tem que obedecer mesmo, que são elas que geram vida, né? E ele passou horrores com aquela esposa ao longo de 40 anos, né? E aí ele desencarnou antes. Vocês podem observar nas excursões da terceira idade, a maior parte é de mulheres. Nós desencarnamos normalmente antes. E ele desencarnou antes e foi lá recepcionar a esposa depois de alguns anos, né? Elas, meu amor, que bom te ver de novo, que alegria. Alto lá. Lembra quando a gente casou? Até que a morte nos separe. Só vim te recepcionar, né? Mas a doutrina espírita, ela nos ensina esse amor que Jesus veio nos ensinar. Quem está ali como esposa, como esposo, filho, neto, cunhada, sogra, companheiros, amigos, cunhados ali, aquela é a base que a gente precisa exercer: caridade, amor, perdão, fraternidade e compaixão, para a gente evoluir mais rápido, gente. E a gente tem aqui o apoio do nosso irmão Chico Xavier e tantos outros livros para a gente. Lembrei outro do Divaldo, a Psicologia da Gratidão, para a gente dar de presente para as pessoas, a Psicologia da Gratidão. Quem nunca leu nada sobre a gratidão, gente, está nos estudos científicos. Quem é grato pela vida, por tudo, vive melhor, vive mais alegre, dificilmente adoece. Então nós vamos fazer agora a prece de encerramento, chamando os nossos irmãos médiuns para a gente fazer o passe coletivo, para a gente encerrar a nossa sessão, né? Desejando sempre um bom retorno aos lares, né? Mestre Jesus, obrigado por esse dia 26 de abril, obrigado pelas nossas provas, pelas nossas dificuldades. Aprendemos na doutrina espírita que fazem parte da nossa evolução. Nessa noite só podemos agradecer a essa casa espírita, Jesus de Nazaré, agradecer a Jesus, agradecer a Deus, que é o nosso grande arquiteto do universo,
Agradecer aos Espíritos de Luz que nesse momento estão aqui dando passe, tirando as nossas energias negativas, trazendo os fluidos de amor, de paz, de esperança, de fé. E Mestre Jesus, gratidão pela vida, gratidão pela família, gratidão pelos filhos que estão em casa nos esperando, pelo esposo, pela esposa, pela sogra, o sogro, o nosso núcleo familiar que nos apoia, que nos ajuda, amigos espirituais que nos ajudam e nos acompanham. Que possamos em cada um dos nossos irmãos que estão aqui hoje serem mais alegres, mais esperançosos, mais leves, acreditando sempre em dias melhores, pois somos aquilo que pensamos. E muito obrigado, Pai, por tudo que nós temos, pela vida, pela família, pelo nosso trabalho, até pelas nossas dores, que fazem parte da nossa evolução. E que assim seja.